Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo sobre a nossa sessão de Analytics e democratização de acesso a dados. Eu sou Wesley e vou apresentar para vocês um pouco da nossa visão de como o mercado tem reagido às demandas, às necessidades e os desafios que tem se colocado com os clientes que a gente conversa. Antes de mais nada, eu queria apresentar a DigiAge para vocês. Nós somos uma empresa que começou a trabalhar com o ecossistema de dados desde a época do Hadoop, então a gente está falando mais dos workloads relacionados a batch, a olhar para os dados D-1, D-1 e etc. E a gente veio acompanhando a explosão do volume de dados do mercado e a eclosão das demandas por dados em tempo real. Então isso habilita nós a trabalharmos e ajudarmos os nossos clientes a desenhar e entregar soluções de negócio com as duas características, com o mundo mais focado em workloads batch e também com abordagens de dado em tempo real. Antes da gente conversar o nosso papo, é importante a gente entender como foi um pedaço dessa trajetória, como que as coisas foram acontecendo, como que o mercado foi amadurecendo, as evoluções tecnológicas e quais foram os passos, os aprendizados que nós tivemos para que hoje a gente consiga entender melhor, identificar por que a gente está aqui e por que as demandas são dessa natureza. Efetivamente, desde a década de 1980, começaram as primeiras provocações, as primeiras ideias de como olhar para o dado transacional e extrair valor. Então, eu me arriscaria a dizer que já lá na década de 80, as primeiras menções já tentavam olhar para o dado não mais como um atributo transacional. A ideia já era tentar identificar comportamento, padrão, que não era perceptível, que não era facilmente perceptível à avaliação humana. Então começaram-se as primeiras demandas de Business Intelligence. Depois disso, a gente teve uma evolução, uma explosão muito grande do volume de dados. As empresas tiveram a primeira boa experiência e perceberam que as áreas que trabalham com dado conseguiriam agregar informações e entregar valor para a companhia. Criava novas fontes de renda, os conceitos de cross-sell e upsell passaram a ser temas recorrentes na agenda dos grandes executivos e de como fazer as implementações focadas em dados. Tá? O que aconteceu depois é a evolução, já nos anos 2000, com principalmente a era da mobilidade, né? E a explosão da internet que trouxe um volume de dados muito diferente, de crescimento exponencial, e também passou a se debater o dado de forma não estruturada e as primeiras demandas por dado com tempo de acesso, com uma latência muito baixa. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é da era dos aplicativos para celular e da era da internet. Passada essa fase, mais ou menos ali depois da década de 80, os anos 90, isso vai depender um pouquinho do mercado, em que momento isso foi amadurecendo. Então esse aspecto da década de 80 é uma referência da literatura que a gente está usando como base, então isso pode variar um pouco de mercado para mercado, mas a partir do momento que a gente teve as primeiras implementações e elas se mostraram sucesso, a gente passou a ter o aprendizado com as primeiras dores. O que a gente passou a perceber com isso? Alguns clientes precisavam crescer ou terem demandas um pouco diferentes e eles perceberam que as soluções que eles haviam adquirido para entregar os seus data warehouses eram proprietárias. Então a gente está falando aqui de hardware proprietário, de software proprietário e eventualmente também de formatos de dados proprietários. Então isso limitava o cliente em alguma forma ou exigia que ele ficasse sempre com aquele fornecedor. Passado esse momento, um outro ponto que foi percebido pelas empresas foi que, principalmente por conta deles estarem numa solução de um único provedor, eles passaram a enfrentar também problemas de escalabilidade. Então eles, ou de ordem financeira, entenderam que crescer tinha aspectos financeiros que inviabilizavam a plataforma, ou a gente tinha cenários onde escalar já não era mais possível. A gente está falando aqui de inviabilidade técnica. Então a gente começou a sofrer as primeiras dores nesse sentido.
Depois, um outro ponto que aconteceu, num momento um pouquinho diferente, mas logo ali à frente, foi a obsolescência. O que isso quer dizer para a gente? A gente passou a perceber que aquele hardware, aquele software, eles chegaram no fim do seu ciclo de vida. Então, os provedores de solução ou redesenharam, reposicionaram o seu produto e teve aquele produto inicial que foi ofertado e foi bem visto pelo cliente, chegou no fim do seu ciclo de vida. Então os clientes passaram a perceber que eles tinham agora um legado, tinham que lidar com esse sistema sem suporte ou com uma série de dificuldades e também com características relacionadas à falta de equipamentos físicos no limite, porque se a gente está falando que ele comprou um hardware específico, ele só poderia trocar um disco, por exemplo, daquele mesmo fornecedor. Por fim, existe um outro problema também que foi percebido, e aí tem muita relação com essa evolução do mercado e da demanda de dados, que é que boa parte das empresas adotaram uma solução de data warehouse para todos os tipos de workload, para todos os tipos de use case. O que isso quer dizer? Que as empresas tinham uma única ferramenta projetada para uma característica para resolver um problema específico, só que o mercado, as áreas de negócio demandavam por condições diferentes para serem entregues os relatórios, as informações analíticas, começou a crescer a demanda por machine learning, etc. Então o que passou a acontecer foi que essa solução que estava muito desenhada para atender um cenário específico, passou a ter que se adaptar a lidar, por exemplo, com o advento dos dados não estruturados. E aí a gente começa a ter soluções desenhadas para um propósito específico, onde a gente não consegue entregar requisitos satisfatórios para o use case demandado pela área de negócio. Bom, posto todo esse panorama histórico, a gente precisa trazer um pouco de onde a gente está, como é que é a nossa realidade de verdade, um pouco fora dos livros ou dos nossos PowerPoints aqui. Quem não olha para esse diagrama e não se enxerga nisso, não olha para a sua empresa e entende que a forma como o dado vive é exatamente como está nesse diagrama. O dado está espalhado em todo lugar. As empresas entenderam que, em boa parte das ocasiões, a gente não vai conseguir ter esse dado controlado em um único lugar com uma única plataforma, porque as demandas são muito distintas. Então, o desafio que passou a acontecer, a realidade, na verdade, que passou a acontecer, é a gente ter que lidar com essa informação aonde quer que ela esteja, independente do formato que ela tenha. Isso transforma, então, traz a gente para um debate, para uma sumarização de que quais são as demandas mais latentes? O que a gente mais escuta na nossa conversa com os nossos parceiros, com os nossos clientes? Um termo muito forte que a gente escuta falar, muito recorrente no mercado, é as empresas quererem ter abordagens orientadas a dados ou o famoso data-driven, né? E isso, junto com ele, vem também uma demanda de democratização. A gente fala há muitos anos sobre a capacidade de construir soluções que sejam self-service, onde as áreas de negócio, as áreas não tech tenham autonomia para consumir a informação que é deles mesmos, né? Então esse papo, essa demanda por democratização tem crescido cada vez mais e as empresas têm buscado isso. Principalmente porque a gente enxerga que se você quer ser orientado a dado, o dado tem que estar disponível para todo mundo. Um outro ponto que deriva disso também é como que a gente organiza essa informação e como que a gente disponibiliza isso e o dado seja efetivamente democrático, né? Então a gente passa a ter um debate no mercado de como é que a área de marketing consegue interpretar um dado que vem da área financeira e vice-versa. Como é que a área de logística consegue acessar a informação do CRM e isso seja uma linguagem única dentro da companhia como um todo. Todos os canais, todos os departamentos consigam olhar para a informação e entender do que se trata aquilo. Então a gente está falando de não ter mais terminologias de departamentos, né? A gente está falando em ter uma conversa, um idioma, uma camada semântica muito focada na visão do cliente para que esse acesso seja de fato acessível para todas as áreas. Então o relacionamento da organização do dado em produtos está muito relacionado a gente conseguir especificar os domínios de negócio, criar os produtos de dados e entregar essa informação o mais trabalhada possível, mais uniforme, com uma linguagem, com uma terminologia que seja fácil para que as áreas consigam acessar
observar e analisar aquela informação. Outro ponto muito forte, que não deixa de ser menos importante, é lidar com os dados distribuídos. A gente acabou de ver aqui uma diagramação da nossa realidade, que é o dado está sempre distribuído. O dado, é na natureza do dado nascer no mobile, na internet, nos sistemas de ERP, nos sistemas de CRM. É da natureza. O cliente está acessando a empresa, está se relacionando com ela por múltiplos canais ao mesmo tempo, às vezes, né? Então a gente precisa aprender a como lidar com isso. Então essa é uma demanda muito efervescente também, cada vez mais pedida. Então isso cria um ponto de fricção quando a gente fala dos modelos tradicionais, onde a gente precisa centralizar. Eu preciso carregar o dado no meu DW, no meu Data Lake, e isso tem um tempo para acontecer. Um outro aspecto importante que a gente vê no mercado é que algumas empresas tentaram resolver esses problemas usando uma solução que demanda que as suas áreas, que a empresa inteira seja capacitada, seja treinada. Então ela criava a necessidade de um ponto, de uma curva de aprendizado muito grande. Isso demorava demais. Sem falar que as áreas às vezes ou têm necessidades específicas ou têm suas preferências de ferramenta. Então isso é um problema para a gente conseguir convencer, criar a cultura de que as áreas precisam efetivamente embarcar nesse aspecto de democratização, de ser orientado a dados, né? Sem mencionar também o fato de que algumas dessas plataformas não tinham a visão de ecossistema do ponto de vista de como se conectar às múltiplas origens. Então esse é um aspecto muito importante. Então são dois pontos-chave aqui. Um é a capacidade de se conectar a origens de dados distintas e a outra é uma capacidade de você conseguir entregar, prover essa informação para plataformas distintas. Por fim, a gente entende também que tem no mercado, a gente sempre perseguiu o desejo de ter um bom catálogo, uma boa governança e aderência com os compliances que a gente precisa seguir, com o nosso regulatório. A gente persegue isso desde das primeiras abordagens focadas em dados, né? Então, a nossa proposição de valor, que a gente vai falar um pouco mais para frente, também pode ajudar nisso. Bom, comentei com vocês sobre o nosso histórico, as nossas demandas, e eu queria falar um pouco como é que é a nossa visão, de como que a gente entende que a gente pode ajudar as empresas a resolver esse problema, tá? Então, a nossa proposição de valor é criar uma camada, um ponto único de acesso a dados, um ponto único que não armazena a sua informação, então a gente também te protege em relação ao lock-in de vendor que a gente mencionou lá no primeiro slide, um dos primeiros tópicos, mas eu consigo entregar para vocês essa visão de ecossistema, que é muito importante. Então, essencialmente falando, o que a gente consegue fazer é ter uma plataforma de acesso a dado que se conecta com as múltiplas plataformas de dados, com seus múltiplos lakes, seus DW, suas fontes relacionais e as não relacionais também. Então vocês podem olhar aqui no slide todas as logos com que a gente consegue conversar. E eu também consigo conversar com os consumidores do acesso à informação. Quem são esses consumidores? Eles podem ser o meu time de engenharia, o meu time de cientista, ou podem ser as minhas áreas que não são da TI, a minha área de logística, a minha área financeira, a minha área de marketing, que tem as suas plataformas específicas, mas também tem demanda por acesso ao dado, né? E como eu sou essa plataforma que te entrega o acesso ao dado, a gente consegue fazer isso de forma segura, auditável e principalmente escalável. A gente consegue atender os seus SLAs de negócio. Um outro aspecto importante da nossa solução é a capacidade de entregar esse dado para os consumidores de forma segura e auditada. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que mesmo que o sistema de origem não tenha a capacidade, a funcionalidade de fazer um mascaramento ou fazer um controle de acesso, controle de acesso naquele nível, o Joãozinho não pode ver os dados da Regionais de São Paulo, a Maria só pode acessar os dados da Regional do Rio de Janeiro, o Pedrinho não pode ver a coluna que armazena o número do cartão de crédito, e a Mariazinha também não deveria ver a informação do cartão de crédito ou observar apenas os 4 últimos dígitos. A gente consegue, na nossa plataforma, se conectar sem alterar o seu dado de origem, ele fica como ele está, e entregar essa informação para o consumidor de acordo com o compliance, de acordo com as regras de governança
que são impostas pela legislação ou pelas diretrizes da companhia. Nós somos uma solução enterprise preparada para workloads de verdade. Então, nós temos muitos use cases que entregam performance, escalabilidade, alta disponibilidade, processando volumes de dados consideráveis, da ordem de petabytes de dados. A gente entrega a visão de ecossistema que eu mencionei com mais de 50 conectores. A segurança está garantida desde a transmissão, a comunicação, todo o arcabouço que está em volta da nossa solução, a gente consegue atender a todos os estándares de mercado para que vocês tenham segurança. Do ponto de vista de gestão, capacidade de observar e a escolha da característica do deploy, qual é a melhor solução ou a característica daquele cliente, a gente também tem essa capacidade de se adaptar. Então eu estou falando aqui de cenários de on-prem, cloud ou, por que não, multi-cloud. E por fim, como uma solução enterprise, nós estamos juntos com os nossos clientes. Nós entregamos suporte 24/7, 365 dias por ano, com uma comunidade vibrante, uma comunidade open source que está por trás, está apoiando o projeto, mas também a gente entrega releases estáveis e bem testados, releases maduros, para que você consiga operar o seu negócio com a segurança que você precisa. Falando mais uma vez sobre a importância do ecossistema, eu quis trazer só essa imagem e aí vocês podem observar, eu tenho certeza que alguns logos fazem parte do dia a dia de vocês. Esses são alguns dos exemplos com a capacidade das ferramentas com que a gente consegue se comunicar, desde o acesso a dado à entrega, ao consumo do dado. Então a gente está falando das ferramentas de visualização, como o Power BI, Tableau, Metabase e os sistemas transacionais, ou os seus RPs, os DWs, qualquer que ele seja, tenho certeza que a gente consegue ajudá-los. Nós estamos aqui se encaminhando para o fim e eu gostaria de deixar esse exemplo, essa animação muito rápida, que mostra um exemplo onde a gente consegue pegar duas fontes de dados distintas. Então a representação aqui é de uma fonte de logística com um dado de CRM. Então vamos assumir aqui que essa informação está em plataformas distintas, poderia ser um DW e um Salesforce, por exemplo, e através de um SQL simples eu consigo me conectar nos sistemas de origem, pegar a informação mais quente possível, fazer as agregações, os cruzamentos e entregar esse valor para quem quer que seja que esteja consultando. Meu cientista, minha área de negócio, quem quer que seja, com o dado quente. Eu não olho mais para o passado. E por fim, tem uma outra demonstração que eu gostaria de entregar para vocês, que mostra a nossa capacidade de organizar a informação orientada a produtos de dados. Se você estiver familiarizado com o conceito do Data Mesh, é basicamente disso que nós estamos falando. Então, nós conseguimos apoiar os nossos clientes também dentro dessa jornada, organizando as informações em domínios de negócio e criando uma visão de produtos pronta dentro de um idioma que toda a companhia consiga entender, com exemplos de uso e com colaboração, o que é mais importante. Se a gente está evoluindo os nossos produtos, a gente precisa escutar os nossos consumidores, quem são os nossos clientes dos produtos de dados. Então a plataforma se propõe de alguma maneira já criar esse mecanismo de colaboração para que os seus produtos sejam os mais reutilizáveis possível, cross-área, e também você no limite tenha a visão de que o mercado fala sobre criar a sua loja de dados ou o seu Data Hub. Já aqui indo para o final, um aspecto importante colocar para vocês, independente de que indústria vocês são, nossa solução está testada, está madura em várias indústrias, em vários segmentos de mercado. Então, eu tenho certeza que você olhando para esses logos, a gente está falando de empresas relevantes, que são líderes no seu segmento e que contam com o apoio da nossa plataforma para ajudar vocês na sua jornada de dados. Por fim, eu queria encerrar convidando todos vocês a tomar um café e a gente bater um papo e entender qual é a realidade e eventualmente como é que a gente pode ajudar vocês dentro dessa jornada de dados. Muito obrigado!